Olá pessoal, aqui é a Gabi do Fórmula do Hostel. Eu sou a fundadora do Hostel for Pets, que é uma creche de hospedagem profissional para doguinhos aqui em Recife, Pernambuco. Esse é o segundo episódio do Fundamentos de um Daycare. É uma série de vídeos que traz conteúdo sobre os principais, os procedimentos básicos que toda creche e hotel profissional tem que ter. E o episódio de hoje é super interessante, é sobre regras de aceite. E o que são regras de um aceite em um Daycare? São um conjunto de regras que todo cachorrinho, seja para hospedagem, seja para creche, eles têm que se encaixar. Então são regras gerais que todos os cães eles precisam atender. Essas regras garantem a qualidade do seu serviço, a segurança dos cães que você hospeda e te dão foco para atuar no seu nicho. Essas regras elas podem estar relacionadas à saúde, protocolo vacinal, raça de doguinhos, status reprodutor, se o doguinho é castrado, se o doguinho não é castrado, limitações também, de alguns cães, se você consegue receber esse tipo de cachorro. E essas regras são critérios muito pessoais, dependem muito da sua forma de trabalho, o nicho que você quer trabalhar, a sua estrutura física e diversas variáveis. O que não são regras de aceite, não são regras específicas que estão relacionadas muito àquele indivíduo. Isso daí a gente faz posteriormente na avaliação comportamental, onde a gente vai focar especificamente naquele cachorro. E na verdade, essas regras de aceite, elas mapeiam tendências de características dos cães que não são ideais para o seu daycare. Gente, e qual a importância das regras de aceite no daycare? Primeiro, não perder tempo. Quando você não tem esse filtro inicial de que qualquer cão tem que fazer parte desse conjunto de regras, você acaba tendo uma quantidade maior de cães no seu procedimento de avaliação comportamental, onde você vai focar em analisar aquele indivíduo, aquelas particularidades daquele cão. Sendo que a intenção da avaliação comportamental é estritamente converter aquele potencial cliente para que ele consuma, para que ele utilize um dos seus serviços, seja creche ou seja hospedagem. E aí, a gente falou lá no vídeo, de avaliação comportamental, que nem todo cachorro é seu cliente, nem todo cachorro você vai conseguir oferecer um bom serviço. Então, existem cães, que têm uma série de características, muitas vezes genéticas, que existe uma tendência, uma probabilidade maior que esse cão ele não passe na sua avaliação. Então, ao invés de você focar em receber, em gastar esse tempo da avaliação comportamental em cães que muito provavelmente vão virar o seu cliente, vão consumir o seu serviço, você vai estar focando em cães que você já no início imaginava que talvez ele não passasse. Então isso aconteceu com a gente, por exemplo, hoje no hostel a gente não recebe cães da raça Shiba Inu, porque a gente tem uma dificuldade em ler os sinais corporais desses cães e a gente trabalha muito com a antecipação de situações e para isso a gente precisa ler os sinais corporais, sendo que a gente se sente desconfortável nesse sentido, porque quando a gente recebia a gente não conseguia identificar sinais de desconforto, de estresse daquele cachorro. Então, quando a gente não tinha esse filtro inicial, a maior parte dos Shibas eles não passavam na avaliação comportamental. Então já existia essa tendência. E aí a gente acabava perdendo mais tempo, ocupando mais vagas da avaliação comportamental, passando mais tempo explicando para os clientes que a gente não conseguia receber aquele cão, blá. E isso não é trabalhar de uma forma assertiva, O nosso tempo é escasso, a gente tem que se dedicar mais ainda em oferecer um serviço de qualidade e a gente está se prendendo ali naquele procedimento inicial, não agindo de uma forma assertiva, perdendo tempo, E, gente, é óbvio que existem cães fora da curva, A genética, ela jamais define tudo, mas é um fator que influencia muito. Então, a gente, por exemplo, tinha um Shiba, que ele era perfeito, a gente entendia mais dele, Ele era bem tranquilo, assim, com os cães, e a gente se sentia confortável de trabalhar, diante dessa metodologia que a gente tem, de antecipar os comportamentos, de estar fazendo a leitura corporal dos cães. Então, esse cachorro era mais fora da curva e a gente conseguia oferecer esse serviço. Mas daqui a pouco aparecia nos nossos stories, por exemplo, um Shiba, e aí outros clientes de Shiba queriam deixar o Shiba com a gente a gente não recebe. Mas aquele cachorro, mas ele é um cachorro. Então assim, a gente preferiu realmente botar essa regra inicial de não receber. E tá tudo bem, nem todo cachorro tem que ser o seu cliente. Existe nicho para o mercado inteiro,
Várias creches recebem Shiba, então a gente indica para uma creche que consegue trabalhar com esse tipo de cachorro. O segundo ponto é exposição dos cães que você já está hospedando na sua creche daycare. A gente trabalha com um ambiente que a gente chama de aglomeração de cães. A gente tem vários cães juntos e a gente tem que ter um controle sanitário. Um dos pilares do bem-estar é a saúde. Então, se você não garante que aquele cachorro que está entrando, ele está protegido, ele está com as vacinas em dia, tá com controle parasitário, você acaba expondo aqueles cães que já estão no ambiente e também expondo aquele cão que ele tá vindo sem nenhuma proteção. Inclusive, quando você recebe fiscalização da vigilância sanitária, eles super perguntam se os cães são vacinados, querem saber de tudo, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse controle, essas regras iniciais, que elas não dizem respeito à especificidade de cada cachorrinho. É geral. Todos os cães têm que ter vacina tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, a gente não pode ter um ambiente de propagação de doenças, né? Todo cuidado é pouco. Existem também as doenças que elas passam para humanos, né? As chamadas zoonoses. Então, você tem que garantir um ambiente seguro, né? Para você e os seus funcionários. Imagina um funcionário seu ser mordido. Aquele cachorro não tem vacina nem de raiva. É bem complicado e você pode se responsabilizar por isso. E no quesito comportamental, por exemplo, quando você estabelece que você tem dificuldade de lidar com cães primitivos, que você não tem experiência para lidar com cães de guarda, por exemplo, e aí você quer receber cães desse tipo para ver se ele é um cão fora da curva. Será que vale a pena? E no quesito comportamental, você pode acabar expondo um cachorro que está ali hospedado com você a outro cão que você não consegue lidar. Simplesmente para ver se esse cão que quer entrar, ele é fora da curva, ele não tem tanto aquelas características específicas que normalmente essa raça ou aquele tipo de cão tem. Será que vale a pena? Gente, quais os frutos vocês vão colher tendo essas regras iniciais, essas regras gerais que todo doguinho que tá aí com você, ele tem que se encaixar? Primeiro é o controle de doenças, né? Antes, quando a gente era informal, a gente não tinha um veterinário responsável e o nosso protocolo de entrada vacinal, ele era feito baseado nas vacinas obrigatórias. Se o cachorrinho tivesse as vacinas extras, ótimo, melhor. Mas a gente só exigia polivalente e raiva. E aí, por 2 verões consecutivos, a gente teve problema de surto de gripe, de tosse dos canis, assim, foi um inferno. Foi literalmente um inferno. Aqui em Recife, é certo, janeiro, se preparem, dezembro para janeiro ali, é um surto de gripe em todo lugar. E aí, desde que a gente contratou um veterinário responsável, o Dr. Tiago, que é maravilhoso, ele desenvolveu um protocolo de saúde, né, aqui para todos os cãezinhos que precisam frequentar o local de maneira mais adequada. E desde então, né, hoje é obrigatório para o doguinho que quer ficar aqui no hostel, porque, como eu falei, a gente tem um ambiente de aglomeração de cães e essa doença, ela passa, né, muito fácil, assim, de doguinho para doguinho. Então, desde então, graças a Deus, a gente não teve mais surto de gripe aqui no hostel e colhemos muitos frutos, né? Porque primeiro, os doguinhos eles ficam todos doentes, todos têm que fazer tratamento, a gente tem que fazer vazio sanitário do espaço, é bem complicado. Isso impacta também financeiramente, né? Porque os doguinhos eles estão doentes, eles não vão pro seu espaço. Então, não é bom nem para sua empresa, nem para os cachorros, não é bom para ninguém. Realmente, esse controle de saúde é extremamente importante. O segundo é que a gente aumentou o nosso indicador de aprovações. A gente tinha uma porcentagem muito alta de reprovações na avaliação comportamental, justamente porque esses cães que vinham fazer essa avaliação, eles não estavam bem qualificados, né? E isso indica que a gente não estava sendo assertivo, que a gente estava gastando muito tempo em cães que a gente não conseguia efetivamente converter e serem cães que, como eu falei, né, que usam o nosso serviço. Esse indicador, na verdade, ele nos guia, né? Se você tem um alto índice de aprovação ou um alto índice de reprovação, provavelmente o seu procedimento não está sendo tão assertivo. O terceiro fator é que a gente cria um padrão de qualidade dos tipos de cães que a gente consegue oferecer bem-estar, dos tipos de cães que a gente aceita. É como se fosse um perfil de cães que a gente se propõe a oferecer um bom serviço. Quando você se profissionaliza, outras pessoas com o tempo vão começar a fazer esse procedimento de avaliação comportamental, por exemplo. Então a gente precisa ter uma referência. E para não deixar pontos soltos, onde
cada pessoa, cada avaliador diferente possa interpretar a situação daquele cachorrinho e você acabar tendo resultados diferentes. Então, dependendo da pessoa que vai fazer a avaliação, que vai ver se aquele cachorro vai entrar ou não, vai ser diferente. A gente tem que ter um padrão Hostel for Pets. Então, se você não tem regras bem definidas, você vai acabar ficando refém do bom senso daquele funcionário que vai ali fazer a avaliação. Então, obviamente que a gente ainda vai precisar da sensibilidade das pessoas, né, de realmente analisar o caso daquele cachorro. E aí a gente desenvolve uma série de skills nesses funcionários. A gente precisa ter referências, regras primordiais, regras claras. Então, por exemplo, o nosso médico veterinário, ele fez um procedimento relacionado a doenças pré-existentes que os cães têm e que eles podem ou não se hospedar aqui no hostel. Por exemplo, você aceita doguinhos com epilepsia, doguinhos cardiopata, doguinhos com deficiência motora? Será que você aceita? Então fica muito mais fácil a gente já ter esse protocolo todo estruturado para evitar falhas e análises erradas, onde caibam muitas exceções. Por exemplo, um cachorrinho mais idoso com algum problema, alguma pessoa pode interpretar, mas esse cachorrinho tá tão inteiro, vamos receber ele, né? Então a gente já tem ali aquelas regras pré-determinadas. Porém, não é tão fácil a gente criar esse protocolo de aceite, né? Existem algumas objeções, algumas questões que deixam a gente um pouco confortável. O primeiro é, vão me chamar de preconceituosa. Essa aí é clássica, né? Se você já experimentou não receber um pitbull ou um cão primitivo, com certeza alguém já lhe chamou de preconceituoso. Então, gente, a gente tem que se posicionar de uma forma que nunca diga que o cachorro é o problema, porque de fato ele não é, como eu expliquei lá no vídeo de avaliação comportamental. Você nem conhece o cachorro daquela pessoa, como é que você pode estar dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo? Não é assim, a gente não pode culpar o cachorro da pessoa jamais. Ele não tem nenhum problema, a gente nunca viu o cachorro, a gente não conhece. Mas, como eu falei, é melhor que as pessoas falem mal de você por um serviço que você não quis oferecer do que por um serviço que ofereceu e elas tiveram propriedade para falar que seu serviço não presta, que seu serviço é ruim, o cachorro voltou mordido, o cachorro voltou dessa e dessa e dessa forma. Então, vamos se ater aos cães que, primeiro, são a nossa persona, são o nosso nicho, e os cães que a gente consegue oferecer bem-estar para eles. Não adianta você querer receber, por exemplo, cães mais robustos se você não tem experiência com esse tipo de cachorro. É totalmente diferente. Então foque no seu nicho, foque naquele tipo de cão que você consegue dar o melhor de si, oferecer um serviço bacana. E acreditem, é melhor nem fazer avaliação, como eu falei, né? Se existe uma tendência alta de você reprovar aquele cachorro. Você se desgasta muito mais reprovando aquele cachorro, explicando ao tutor porque você não pode, onde você já imaginava que você realmente não ia poder. Inclusive, como eu falei, eu já reprovei uma vez um Shiba, em que a tutora ficou desolada e, assim, falou que eu era preconceituosa e nessa época eu já falava bem em relação a, tipo, que o problema não era o cachorro dela, que o cachorro dela era maravilhoso. E aí gerou uma série de discussões, sim, meu cachorro é maravilhoso, porque você não recebe. E, enfim, um desgaste, né? A gente também tem que entender a dor do tutor, né? Porque existem cães que a maior parte dos daycares não recebem. Então, tem essa frustração, caramba, nenhum lugar quer receber meu cachorro, e às vezes ele acaba até descarregando isso em você. Como eu falei, se não é sua persona, não se prontifique nem a fazer uma avaliação comportamental e perder seu tempo. E, gente, existe nicho no mercado. Eu conheço várias pessoas aqui em Recife, por exemplo, que tem uma hospedagem diferente da minha, que recebem cães que a gente não recebe, e aí a gente indica, a gente cria parceria e vai criando esse ecossistema aí colaborativo, onde todo mundo ganha. E é o que eu falei, o tutor ele não tá aí, ele não tá ligando se você, por que você recebe, por que ele não recebe, ele só quer resolver o problema dele, que é deixar o cachorro dele em um local bom que ele confia. Então resolva o problema dele, indique alguém. Isso finaliza, assim, a maior parte das discussões, né? Que ele fica, por que você não recebe? Mas o meu cão... E já chegou o tutor querendo me dar atestado do adestrador e do veterinário que acompanha o cachorro desde que o cachorro nasceu, que o cachorro é fora da curva, que ele é isso, que ele é aquilo, que não é agressivo, que não sei o quê. E aí, infelizmente a gente não consegue, nossa forma de trabalho é outra. Te indico aqui essa pessoa maravilhosa que vai poder te ajudar.
E outra coisa, você faz mais por esses tutores não recebendo o cachorro deles do que recebendo o cachorro dele como consolo, né? Porque, como eu falei, tem aqueles tutores que já estão bem frustrados, bem desmotivados, vários lugares não aceitam aquele cachorro e você, ai, coitado, vou ajudar. Você faz mais por ele recusando. Como eu falei, você tem essa dificuldade, você tem intrinsecamente uma forma diferente de trabalho. Então, é como se você estivesse hospedando um gato porque o tutor, você tá com pena do tutor, mas não é aquele teu foco. Ah, mas você recebe animais, né? Não, eu recebo cachorros de tal e tal forma. Fim. Gente, e no final das contas sempre vai ter gente chata que vai querer dizer como é que você vai ter que trabalhar. E aí pra essas pessoas sugiro que elas abram um daycare da forma que elas acham que um daycare tem que ser. Tô brincando, não se troquem. Outra objeção. Eu não sou especialista, eu não sou veterinário, eu não sou adestrador, como é que eu vou saber fazer um protocolo ali inicial? Gente, é super simples. Consulte um. Se você tem um CNPJ, na maior parte, né, dos estados do Brasil, tem outros que não, você vai ter que ter um médico veterinário responsável. Então, se você já tem um médico veterinário responsável, cobre dele um procedimento bem feito relacionado ao controle sanitário do seu daycare e hospedagem. Isso é primordial, como eu falei, é um dos pilares do bem-estar. Você tem que garantir a saúde daqueles cães. Não deixe que o seu veterinário responsável seja só uma pessoa que você paga ali para assinar para você. Ele é responsável e tem que te ajudar nesses procedimentos. Então, se você é informal, ainda não precisou ter um médico veterinário responsável, vá atrás de um que você confie. Troque ideias, converse com ele, fale especificamente como é que funciona o seu daycare. Isso é super importante. Você pode contratar até de uma forma avulsa, realmente, essa orientação que tem que ser de um profissional. Em relação ao comportamento, estude sobre raças, estude sobre comportamento, né? E assim, você também pode consultar algum especialista. Também tenha em mente as experiências que você tem, o seu espaço, né? Tudo isso vai moldar ali quais as regras iniciais que você tem que ter. Estude sobre castração, por exemplo, como é que isso impacta o comportamento dos cães, como é que você vai lidar com isso. Gente, mas não usem o protocolo de uma forma errada. Ou seja, você tem lá o protocolo, suas regras, está estampado no seu Instagram, em todo canto, mas primeira situação que acontece, você vai lá e abre a sessão. Ou você não tem um procedimento de controle. Então não adianta, por exemplo, quando o cachorrinho vai entrar na sua creche de hospedagem, ele apresentar o protocolo vacinal completo, o carrapaticida em dia e etc. E você nunca mais se importar com isso. E ele continua vindo e você não sabe se ele renovou as vacinas, se ele tomou o carrapaticida. E aí o que acontece? O seu procedimento ele acaba não tendo resultado. Então é meio que não adianta. Se você não tem esse controle, depois não adianta você ter inicial, dá no mesmo. Inclusive, existem várias tentações, né, que fazem com que você queira abrir exceção para suas regras. Então não caia nessa. Se você criou essas regras, elas devem ser respeitadas, né? Quem nunca escutou um tutor falando que assina um termo, responsabilidade, que o cachorro não tem aquela vacina, mas que qualquer coisa que acontecer é responsabilidade dele, não caiam nessa. O seu protocolo tá aí, né? E vá por mim, a responsabilidade não vai ser do tutor. Como eu já falei, teve uma pessoa que ela quis, né, eu acho que era um pitbull que a gente não recebe aqui, ela quis trazer dois documentos por escrito, tanto do veterinário que acompanha ele desde bebê, tanto do comportamentalista que acompanha ele, bichinho. A gente não recebeu, realmente porque regras estão aí para serem cumpridas, a gente não abre exceção desse tipo, como eu falei, a gente vai receber que é fora da curva, daqui a pouco vão ter vários outros, então meio que não vale a pena. Vamos seguir o foco, a persona que você quer, o seu nicho. Então, Gabi, como é que eu faço um procedimento de regras de entrada no meu daycare? Gente, primeiro, faça o perfil do cão ideal para frequentar o seu espaço. Isso, inclusive, pode envolver estratégias do seu negócio. Talvez você só tenha experiência com cães pequenos, talvez o seu espaço seja pequeno e você prefere não investir em um espaço maior, por exemplo. Talvez para você não vale a pena cobrar, sei lá, R$ 80 para dormir um chihuahua e R$ 80 e os mesmos R$ 80 para um golden, que ocupa 3 vezes o espaço e requer muito mais atenção em relação a gasto de energia e tal, né? Lembre, é uma escolha estratégica sua, é o seu daycare.
Você tem que definir as regras, não são as outras pessoas. Então, escolha o seu nicho. Isso, inclusive, pode te trazer vantagens competitivas. Vocês já viram aqueles tutores que eles têm medo de deixar os cães pequenininhos em espaços que tem outros cães grandes? O que também não tem nenhum problema, mas é insegurança lá do seu cliente. E aí você tem um espaço só de cães pequenos. Então isso chama muita atenção. Muitos clientes te priorizam. Ou se você consegue trabalhar com esses cães que normalmente as pessoas reprovam, cães primitivos, cães de guarda, cães de grande porte, você vai ter um mercado vasto para você, porque muita gente não tá nesse meio. Ou se você consegue oferecer bem-estar para cães que normalmente os daycares tradicionais não recebem, por exemplo, o pitbull, cães primitivos, você vai se destacar muito no mercado, né? Como eu falei, poucos oferecem, então você oferecendo ali já garantiu uma boa clientela. Mas lembre-se, trabalhe sempre procurando atingir o seu público-alvo, o tipo de cachorro ideal para o seu daycare. E também em relação à saúde, né, tenha um profissional que te oriente em relação a isso. Eu podia chegar aqui para vocês e falar todas as regrinhas do hostel em relação à saúde, o nosso protocolo, inclusive ele tá no nosso site, caso vocês queiram ver, mas talvez eles não sejam ideal para vocês, né? E isso pode variar de espaço para espaço, né? Da mesma forma que um protocolo vacinal de um cachorro, ele é feito de forma individualizada, que é focado muito para o estilo de vida daquele cachorro e as particularidades dele, o de uma creche também pode ser. Por exemplo, existem creches que estão em áreas endêmicas, né, de leishmaniose, e aí com o protocolo de saúde pedem que o cão ele tenha uma proteção contra a leishmaniose, seja coleirinha, seja pipeta. Aqui no hostel, nosso veterinário, por exemplo, não viu necessidade disso, mas a gente tem outras questões. E, gente, estude muito sobre comportamento, estude sobre as raças, né, como eu falei, e também troque ideias com comportamentalistas, isso vai te ajudar bastante. E para te deixar mais próximo de ter um protocolo de entrada profissional para o seu daycare e hospedagem, eu vou te recomendar uma leitura muito massa, que eu gosto, que é esse livro aqui, Como Treinar um Super Cão. É um livro, né, que no início ele fala bastante sobre as raças, os diferentes tipos de raça, né, a história de cada raça, a função de cada raça. Também fala dos grupos, né, de raças, por exemplo, cães de trabalho, cães de companhia. É super importante que a gente conheça, né, tudo isso para que a gente comece a traçar um protocolo mais assertivo aí para o nosso daycare e hospedagem.